o Brasil não deixa de ser uma monarquia nesse período, certo? Então, mesmo no período regencial, nós temos uma monarquia, certo? Então, durante todo falou de período imperial, certo? Aí nós dividimos em 3 etapas. Primeiro reinado, que é o período de Dom Pedro I, período regencial, que nós teremos as regências, e o segundo reinado, que é o governo de Pedim, de Dom Pedro II, tá bom? Então, o período imperial brasileiro é dividido nessas 3 partes. Aí vamos lá para a questão. O primeiro reinado caracterizou-se pelos constantes conflitos entre o imperador e as elites do país, tendo em vista que Dom Pedro I praticamente governou de forma autoritária, desconsiderando o legislativo. E aí? Desculpem. Certo ou errado? E aí, Bruna, certo ou errado essa alternativa? Tem uma palavra ali que tem como a gente matar a, a questão, né? Que dava para ter uma decisão muito forte. Ele diz lá na questão que Dom Pedro I praticamente governou de forma o quê? Autoritária, certo? E aí, diante disso, é, tá certo mesmo, Bruno. Muito bem. Então, ó, diante disso, vamos lembrar da configuração da Constituição brasileira, que nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E lembrem, pessoal, que o poder moderador ele estaria acima dos outros, ou seja, fazendo uso do poder imperador, ele poderia interferir no legislativo, fazendo uso do poder imperador, ele poderia interferir no judiciário, certo? Então, ele governa de forma autoritária. A Constituição de 1824 ela é uma legitimação do absolutismo no Brasil, certo? Então, por mais que ali no início do século XIX, aí vocês, eu acho que já estão vendo isso, ou verão isso com Oswaldo, né? Ali no início do século XIX, a gente tem uma queda de boa parte das monarquias absolutistas na Europa, o estabelecimento de muitas revoltas liberais, estabelecimento de monarquias constitucionais em boa parte da Europa. Mas ainda permanecem, né, algumas monarquias absolutistas, como foi o caso da Rússia, czarista. E o Brasil, sim, ele foi uma monarquia absolutista. Absolutista em que sentido? O imperador, ele legalmente, ele tinha autorização de interferir, ele poderia a qualquer momento que ele quisesse dissolver o legislativo, fechar o Congresso, a Assembleia Geral, como se chamava na época. Ele poderia reverter uma decisão judicial. Então, ele tem poderes absolutos. Né? Então, não tem aquela coisa pregada que vocês veem lá na filosofia e um pouco na sociologia também, por Montesquieu, da tripartição do poder, executivo, legislativo, judiciário, e de forma autônoma entre si. Né? Isso não existe no Brasil durante o período imperial. Então, nós temos um poder executivo extremamente forte e que vai interferir nos outros poderes. E isso é interessante. Sabe por quê? Porque acaba tendo um respaldo e um resquício muito forte na memória coletiva das pessoas. Ou, eu acho que é Durkheim que fala sobre isso, da consciência coletiva, alguma coisa do tipo. Né? Mas se forma um costume no Brasil
de achar que o executivo pode tudo, né? Então, tipo, vejam, né, que até hoje, assim, as pessoas dão muita importância para os cargos do executivo e meio que relegam a segundo plano os cargos do legislativo. Então, tipo, a galera acha que prefeito pode fazer tudo, que governador pode fazer tudo e que presidente pode fazer tudo. Mas que, na verdade, no sistema político brasileiro, quem tem a maior força é o legislativo. Se a gente fosse fazer mensurar, teoricamente, são poderes isonômicos, ou seja, teria a mesma importância e tal. Mas a gente tem um legislativo, a gente tem um parlamentarismo, entre aspas, velado, né? Então, tipo, a gente tem essa influência, né, esse pensamento, e muita gente pensa, e isso dentro desse inconsciente coletivo, desde a época do Brasil Império, porque realmente ali o poder executivo ele podia fazer tudo, né? Hoje não. Hoje, se o presidente não tiver uma coalizão dentro do Congresso Nacional, ele pode, inclusive, ser retirado através de um processo de impeachment, né? E aí, diante disso, a gente começa a perceber, né, as coalizões que estão sendo feitas agora pelo governo, né, pelo presidente atual, para evitar futuros processos de impeachment. Então, isso eu vejo muito importante para a gente perceber como o comportamento das pessoas hoje tem a ver com a nossa origem histórica. Então, o modo que as pessoas pensam, o modo que as pessoas agem, né, tem a ver com a nossa história, né? Então, vejam como a história é importante. Então, como Bruna colocou, né, a alternativa 1 lá, ela está correta, tá? Vamos lá para a alternativa 2. Durante o período regencial, os governantes deixaram de ser hereditários e passaram a ser selecionados por eleições, o que leva a historiografia a considerar essa fase como sendo a primeira experiência republicana do país, pois os regentes eram escolhidos pelo voto universal direto. E aí, certo ou errada? Essa alternativa está mais fácil. Errada. Por que, Rebeca? Rebeca foi tão convicta ali que eu tenho certeza que ela matou a alternativa. Genial, Rebeca. É isso aí. Né? Então, tipo, falou ali, voto universal, meu amigo. Acabou. Acabou. Quando ele se estabelece, quando a gente diz que o voto é universal, eu estou dizendo que todas as pessoas têm direito ao voto. Mas, lembrando pela zilionésima vez, durante o período regencial, nós tínhamos, ou durante o período imperial, desculpem, nós tínhamos o voto censitário, o voto baseado na renda, certo? Então, questão alternativa incorreta por conta disso. Mas que realmente, certo? Alguns historiadores, eles consideram e eles chamam o período regencial de primeira experiência republicana do Brasil. Realmente isso acontece, né? É óbvio que isso vem principalmente a partir do estabelecimento das regências unas com o ato adicional de 1834. Por quê? Segundo a Constituição, né, inicialmente, antes do ato adicional, o que deveria haver, na verdade, era uma eleição indireta, ou seja, os próprios membros da Assembleia Geral que iriam escolher os três regentes, né, da regência trina lá, permanente, tá bom? Então era assim que aconteceria. Mas como vem o ato adicional de 1834, que muda a Constituição, estabelece o voto, né, para a eleição do regente e é elegido foi lindo, eleito um regente só, que eram os regentes unos, que aí a gente tem o Padre Feijó e depois nós temos o Araújo Lima, certo? Um de 1834 a 1837 e outro de 1837 até 1840, tá?
Então, o que erra ali é o voto universal. 3. O segundo reinado foi um período de grande estabilidade política na história imperial, pois o imperador Dom Pedro II ficou quase 50 anos no poder, governando com o apoio de um só partido, o Partido Conservador. E aí, certo ou errado? Essa questão, ela tem um erro, que é o seguinte: se tivesse ali, ó, ficou quase 50 anos no poder, correto, corretíssimo isso aí, né? Mas foi um período de grande estabilidade. Quando a gente coloca grande estabilidade, a gente está praticamente dizendo que tipo ele não enfrentou oposições. Exatamente, Rebeca, né? Então, tipo, a gente não tem um período de grande estabilidade. A gente tem, na verdade, um curto período de estabilidade, que é assim que acaba o período regencial. Lembra que em 1841, em 1840, né, quando o Dom Pedro II ele chega ao poder, ele estabelece um governo totalmente liberal. Mas aí, no início já de 1841, um ano depois, ele retira todos os liberais e monta um ministério totalmente conservador, que era a sua linha de pensamento, né? Então, diante disso, ocorrem as revoltas liberais, que a gente viu também, e para evitar os conflitos, ele estabeleceu um parlamentarismo no Brasil, né? E o que é que ele fazia? Ele entrou em acordo com os dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e entre 1848 e 1863 houve o período que a gente chama de conciliação partidária. Então só foi entre 1848 e 1863, certo? Depois disso, a gente volta a ter uma série de problemas. Em 1870 a gente tem a criação do Partido Republicano. Então assim, nós temos um período muito maior de instabilidade do que de estabilidade. A estabilidade é só nesse curto período de tempo aí, que dá pouco mais de 10 anos, certo? Então, diante de 50 anos, a gente tem um quinto, 20% mais ou menos, do período que vai estar numa relativa estabilidade. A gente tem a Guerra do Paraguai também, enfim, uma série de conflitos. Então, estabilidade também é errado. Vamos para a próxima. Dentre os fatores que contribuíram para a crise do regime imperial, podemos elencar o conflito do imperador com o exército, a crise da monarquia e a igreja, e, por fim, a abolição da escravidão, que levou a elite cafeicultora fluminense a romper politicamente com a monarquia. Tinha falado disso na questão anterior para vocês. Então, correta também a alternativa 4. Então, corretas 1 e 4, letra B. Letra B. Terceira questão. O romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865, influenciou artistas como José Maria Medeiros, que nele encontraram inspiração para representar imagens do Brasil e do povo brasileiro no período imperial. Na construção da identidade nacional durante o Império do Brasil, identifica-se a valorização dos seguintes aspectos: clima ameno e índole guerreira dos ameríndios,
E aí, é um clima ameno no Brasil? Não, pelo contrário, geralmente se retrata a questão de calor e tudo mais, né? Letra B. Grandeza territorial e integração racial das etnias. E aí? Isso aí isso é questão de que aborda também literatura, viu? Isso é questão de literatura também. E aí? Tá errado também. Quando ele fala grandeza territorial correta, mas integração racial das etnias, não se valorizava isso aí não. Letra C, extensão litorânea e sincretismo religioso do povo. O que é sincretismo religioso? Alguém lembra? Exatamente, Rebeca. É a mistura de diferentes cultos. Exatamente isso. Como a gente tem, por exemplo, a Umbanda, como a gente tem o Candomblé, que eles acabaram misturando algumas religião com a religião católica para poder cultuar os seus deuses. Exatamente isso. Então, sincretismo religioso, não. Portanto, letra D, natureza tropical e herança cultural dos grupos nativos. Galera, isso aí vocês veem na literatura. Então, para a gente perceber como geralmente, né, o Enem, às vezes também, ele traz questões assim, né, porque elas são interdisciplinares. A gente tem uma análise histórica, artística e literária. Né? Então, só para a gente relembrar aqui, Iracema faz parte de que corrente literária? Isso, Rebeca, do romantismo. Né? Da época do romantismo indianista. Se eu não me engano, é a primeira fase do romantismo. Né? Então, romantismo indianista, que ele vai influenciar uma série de outros artistas. Né? Então, Iracema, que foi um desses. O que é interessante é que, tipo, nesse período aí de estabelecimento de uma identidade nacional, o que é que havia? As pessoas queriam cultuar e, tipo, eu sou um descendente de índios, de indígenas, de valorização dessa cultura, dessa coisa aí do nacionalismo. Então, às vezes, gente que não tinha vinculação nenhuma com a terra, mas dizia, sou descendente de indígenas, meu pai, meu avô, meu não sei o que lá e tal. Geralmente as mulheres, né? Não os pais. Mas, tipo, a minha avó, minha bisavó foi índia e tal. Então, tem uma valorização. E é interessante, por quê? Porque quando a gente vai para o modernismo, tem uma influência aí dessa primeira fase do romantismo. Né? A gente vai ter
o livro Guarani, a gente vai ter a ópera O Guarani. Então, nós temos também uma influência ali na Semana de Arte Moderna de 1922, dessa primeira fase do romantismo. E aí, dentro dessa ideia de criação de uma identidade nacional, certo? Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, percebam, tá? Que existe aí justamente essa vinculação entre as questões. Vamos para a quarta aqui. Atenta às seguintes afirmações acerca do momento histórico estabelecido como segundo reinado. Então, agora é especificamente segundo reinado, certo? Então, por isso que eu chamei a atenção para o enunciado da questão. Então, ó, segundo reinado. Esse período, no primeiro momento, constitui a luta a favor da permanência da monarquia sob a égide de Dom Pedro I. Então, vamos lá. Segundo reinado começa quando? Em que ano? Alguém lembra ainda? Independente, mas segundo reinado a gente está falando de quem? Dom Pedro o quê? Primeiro, no segundo reinado? Não, Dom Pedro II. Segundo reinado, Dom Pedro II. E um detalhe, tá? Durante o período regencial ainda existia uma certa pressão para o retorno de Dom Pedro e tal, primeiro, né, para o Brasil. Só que em 1836 ele morreu, certo? Então já não tinha mais essa esperança aí. Então, por isso, essa questão 1 aí, ela está errada, certo? 2. A crise interna do sistema escravista, aliada aos vários conflitos e revoltas internas observados durante esse período, contribuiu para por fim ao segundo reinado. Então, ó, conflitos e revoltas internas durante o segundo reinado? Não, se fosse período regencial, estaria correta, mas segundo reinado, internamente, a gente não tem muito, tem mais conflitos ideológicos e políticos, e não revoltas, né? E aí, por fim, correto então a terceira, o final do segundo reinado representou o fim do período imperial brasileiro e o início do sistema republicano. E, deixa eu ver aqui quanto tempo falta. 2 minutos. Vamos ler rapidamente aqui essa quinta questão. Mais uma vez a outra charge, né? É correto interpretar a charge que representa Dom Pedro II e foi publicado em 1887 como uma letra A, demonstração da exaustão provocada pela diversidade de atividades exercidas pelo imperador? Não, a gente já viu, tipo, é como se ele não tivesse nem aí, né? B, valorização do esforço, o cara tá dormindo, então não é valorização do esforço, né? Letra C, crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades do país. Correto essa, é basicamente a mesma resposta que Rebeca deu na questão anterior. Aí letra D, denúncia da baixa qualidade da imprensa, não tem nada a ver. E letra E, celebração da serenidade e harmonia das relações sociais do país durante o Império. Então, também é errada essa questão. Ó, eu vou elaborar, certo, uma lista de exercícios sobre o segundo reinado para a gente ir respondendo, tá? E comentando e tal. Eu vou ver se eu mando até quinta-feira para na segunda-feira. Quero que vocês tentem responder para na segunda-feira a gente ir respondendo e comentando e tirando as dúvidas. Beleza? Então, pessoal, um abraço aí. Bom início de semana para vocês e até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau. Parágrafo.